essa vai para todos vocês, trabalhadores e assalariados cansados como a gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fofocas Administrativas. Quando se fala em Taylorismo, não tem como não pensar nele, em Frederick Taylor. E com isso, eu vou explicar brevemente para vocês sobre o primeiro e o segundo período para vocês entenderem um pouco como iniciou essas experiências de Taylor. O Taylor iniciou suas experiências e estudos pelo trabalho do operário e mais tarde ele generalizou suas conclusões para a administração geral. A sua teoria seguiu um caminho de baixo para cima e das partes para o todo. O primeiro período de Taylor corresponde à época da publicação de seu livro, Administração de Oficinas, publicado em 1903, onde se preocupa exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho operário, através do estudo de tempos e movimentos. O segundo período de Taylor corresponde à época da publicação de seu livro, Princípios da Administração Científica, publicado em 1911, quando concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser logicamente acompanhada de uma estruturação geral da empresa e que tornasse coerente a aplicação de seus princípios. Nesse segundo período, desenvolveu seus estudos sobre a administração geral, a qual denominou administração científica, sem deixar, contudo, sua preocupação com relação à tarefa do operário. No início, sua preocupação era tentar eliminar o desperdício e perdas sofridas pela indústria americana e elevar os níveis de produtividade através de métodos e técnicas da engenharia. Ele utilizava técnicas que eram centradas no operário para a direção, através do estudo de tempos e movimentos, da fragmentação das tarefas e na especialização do trabalhador, reestruturava a fabricação e, com os conceitos de gratificação por produção, incentivava o operário a produzir mais. Bom, já que Frederick Taylor foi um dos fundadores da administração científica, as suas ideias influenciaram de forma definitiva a segunda revolução industrial. O primeiro ponto é que o Taylorismo não é um modelo produtivo, mas sim uma análise teórica de organização, do trabalho e de administração. Assim, no Taylorismo, o empresário ele pode reduzir os custos do seu negócio e maximizar os seus lucros. Ok, mas como fazer isso? É simples. O foco era economizar o máximo em termos de esforço produtivo, então é só reduzir o trabalho na menor unidade possível e criar um nível de especialização muito grande. É claro que visando as aptidões de cada trabalhador. Desse jeito, cada operário realiza apenas uma atividade simples repetidas vezes e evita a lentidão da linha de produção, o que consequentemente traz melhor custo-benefício. Agora você entende que o Taylorismo é sobre controlar a linha de produção, treinar os funcionários de forma eficiente e padronizar continuamente usando o sistema de supervisão e controle. No fim das contas, nós nos tornamos engrenagens de uma grande máquina, onde o trabalhador fixado em uma única etapa diminui seu esforço produtivo e se torna completamente alheio ao produto final. Então tá tudo bem, já que o operário, a partir dessa forma de organização, é explorado e comparado a uma peça descartável do sistema. A mecanização do trabalhador congela o trabalhador em só uma função, o que leva à expropriação do seu saber e impede que ele possa crescer dentro da empresa. Nesse sentido, as atividades simples e repetitivas trazem esse aspecto robotizado ao trabalho operário, que ignora os aspectos humanizados, psicológicos, fisiológicos e as condições de trabalho. Claro que isso passou a ser questionado, gerando conflitos com os empregadores, muitas vezes acusados de reprimir as opiniões dos operários. Segundo Lenin, esse sistema científico só serve para esmagar o operário, pois a organização dos processos de trabalho nos quais estão inseridos os trabalhadores produzem graves consequências sobre a saúde. Bom, gente, agora eu vou explicar de uma forma mais resumida para vocês conseguirem entender melhor quais são as principais características do Taylorismo. A primeira é a substituição do método empírico pelo método científico na administração, a divisão e a hierarquização das tarefas, o aumento de salário e a diminuição de horas de trabalho, a dinâmica de promoção e gratificação do trabalhador, a criação dos postos de gerência, o controle rígido do tempo, a padronização de métodos, treinamento e aperfeiçoamento do trabalhador e divisão de responsabilidade entre os trabalhadores e a gerência. Beleza, então vamos destrinchar todos esses conceitos juntos. Taylor dizia que era necessária a substituição de métodos empíricos por métodos científicos, o que evitava ações e julgamentos individuais a respeito do trabalho na fábrica. Isso faz parte de um dos princípios do Taylorismo, o princípio do planejamento. Também era falado sobre divisão e hierarquização das tarefas, onde era feita a divisão da produção em movimentos individuais, analisando esses movimentos separadamente e cronometrando o tempo que um funcionário demorava para realizar cada
cada função. Sobre a questão da melhoria do salário e a diminuição da jornada de trabalho e dessa dinâmica de promoção, Taylor defendia que a administração deveria estar atenta a essa questão de melhoria na remuneração e na redução das horas trabalhadas e até mesmo as bonificações, vulgo comissão, mediante o que foi produzido por cada trabalhador. Além de também ter defendido a utilização de métodos para diminuir o cansaço dos funcionários, tentando evitar movimentos desnecessários, isso nos levaria tanto à prosperidade do empregado quanto à do empregador. Por conta de todos esses pontos do Taylorismo, o papel da gerência era indispensável para rolar um bom funcionamento desse novo processo produtivo. Isso deixava evidente a hierarquia e os papéis de cada um dentro do modelo organizacional. E como vocês já devem saber, a gerência deve administrar e supervisionar cada execução de trabalho, utilizando de regras pré-estabelecidas e de métodos padronizados. Obviamente, sempre buscando melhor produtividade em menor tempo e com menor gasto também. Seguindo a linha de raciocínio, era preciso selecionar os operários de acordo com as suas aptidões e os aperfeiçoar por meio de treinamento, buscando sempre a execução de tarefas de forma mais eficiente, o que também faz parte de um dos princípios do Taylorismo, o princípio da preparação dos trabalhadores. Um dos exemplos do sistema organizacional taylorista atualmente é o McDonald's. O processo de produção do Big Mac, por exemplo, foi desenhado para levar apenas 38 segundos, o que implica numa linha de produção repetitiva e robótica. Existe uma padronização nos lanches, onde cada funcionário é responsável por uma só função, como atendimento, fritar o hambúrguer e batata, montar o lanche, embalar e por aí vai. O que nos leva a entender que jovens da camada popular da sociedade vêm servindo os mesmos lanches e os mesmos brindes a famílias e estudantes de classe média, utilizando da mão de obra pouco qualificada na linha de produção, apesar de ter um intenso treinamento para exercer os cargos mais baixos. E depois da gente tanto falar, tá chegando o quadro mais esperado do podcast, com vocês, Escândalos Empresariais. Oi pessoal, hoje nós vamos falar de uma das várias encrencas que uma gigante rede de fast food se meteu. E se você pensou McDonald's, você acertou. Essa empresa, galera, que já esteve envolvida em vários escândalos, como discriminação racial, contaminação de alimentos, propaganda enganosa. E bom, que aí não se lembra do problemão que deu em relação ao tamanho dos hambúrgueres, que na realidade, com certeza eram bem diferentes do da propaganda, né? Tem também o Big Mac picanha, que na verdade não tinha picanha. Pois é, a questão dessa vez foi um processo trabalhista, e isso porque a empresa ela escolhia o dia e o horário que o seu funcionário ia trabalhar, mas só que eles liberavam esse funcionário antes de completar a carga horária, que são de 44 horas semanais. Aí o MEC, nesse caso, não seria obrigado a pagar o piso salarial da categoria e acabava pagando só por período trabalhado. E o problema é, o trabalhador, ele tinha que ficar à disposição dos patrões a qualquer momento. Bom, não deu outra, né? A empresa foi condenada a pagar um valor de 3.800.000 de indenização. E uma curiosidade, gente, é que os funcionários de nível operacional lá do McDonald's, eles não podiam levar sua refeição de casa e eles eram obrigados a comer todos os dias durante aí sua jornada de trabalho, gente. Eu disse todos os dias. Somente o produto oferecido pela rede, que eram os hambúrgueres, né? E detalhe, eles não podiam nem escolher qual tipo de hambúrguer comeriam, porque isso era pré-estabelecido aí pela empresa. E resumindo, além da multa que a gente falou antes, ficou resolvido que caso a empresa volte a proibir o consumo de alimentação própria, teria que desembolsar uma quantia mensal de R$3.000 por trabalhador prejudicado. É cada uma, né? Bom, gente, e esse foi o nosso escândalo empresarial. Até o próximo episódio. Para você que conhece a rede, que compra com a rede ou que já trabalhou na rede, o que você achou desse escândalo? O MEC está envolvido em alguns outros parecidos. Se você já trabalhou lá e quer comentar sobre, manda para o nosso e-mail, pode falar com a gente. Se você tiver qualquer outro escândalo empresarial, também.